Glória a Deus. Deixa eu tirar o pessoal da mídia tirar foto, parece até show de stand-up, só tô rindo. Amém, glória a Deus. A palavra diz assim, ó: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Na semana passada, quem esteve aqui, né, o William, ele ministrou sobre por que eu devo ser cheio do Espírito Santo, né? Quem estava aqui entendeu melhor por que eu devo ser cheio do Espírito Santo. Amém? E por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Para a gente poder levar a mensagem da cruz e ser testemunha de Jesus. No tempo que a gente está vivendo hoje em dia, é um tempo que nós precisamos, além de falar, nós precisamos pregar a palavra com as nossas atitudes, com a nossa vida. E não tem como a gente ser o que a gente apenas quer ser se a gente não exerce isso. Por exemplo, o que adianta falar assim: estou cheio do Espírito, mas eu não vivo no Espírito, eu não ando no Espírito? Eu queria trazer essa mensagem para você e para nós, né? Porque isso me confrontou bastante quando eu estava estudando. Porque é incrível, quando a gente está estudando a palavra, ela fala muito com a gente. Ela é muito viva. E, queridos, uma coisa que me chama a atenção nesse verso: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Todo aquele que aceita Jesus, que entende que Jesus é o Salvador, ele recebe o Espírito Santo. Porque é uma promessa que ele deixou para nós. E nós recebemos esse Espírito Santo. Por isso que ele está falando: se vivemos no Espírito, nós vivemos no Espírito, mas precisamos andar no Espírito. E a única forma que tem da gente conseguir andar no Espírito, ou andar com o Espírito, é na obediência. Sem obediência, a gente não consegue andar no Espírito. Porque a obediência é ela que faz tudo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como todas as pessoas, também se entristece. E a melhor maneira que a gente tem da gente não entristecer o Espírito Santo é obedecer na palavra. Porque um filho, o pai se alegra tanto de um filho quando ele obedece, né? Lembro quando eu era criança, meus pais, eles falavam comigo e eu fazia de tudo para obedecer. Eu tinha medo de apanhar, mas eu obedecia a eles. E eu sentia que eles eram felizes, se alegravam quando eu estava obedecendo a eles. E hoje, com o entendimento que eu tenho que nós somos adotados por Deus, então nós somos filhos, eu preciso obedecer. Nós precisamos obedecer. Obrigado. Quem é da escola dominical aí das antigas, vai lembrar do abecedário do cristão, que é obedecer. Alguém lembra disso? Só eu lembro disso. Não, tem mais gente. Tá bom. Né? Essa é das antigas, né, Gabriel? Obedecer. E é a melhor forma que a gente pode encontrar de poder andar no Espírito. Amém? Só que é o seguinte: a gente vem para os cultos, a gente cultua Deus, né? Às vezes a gente não tira tempo em casa, todo o tempo é aqui. Tudo que a gente tem para Ele está aqui. Aí a gente vem e pede a Ele: Deus, me enche. Deus me enche. Quando a gente pega ainda mais um culto assim mais avivado, como numa pregação do nosso pastor de domingo, ou do William na quarta-feira, que foi chapa quente, a gente quer se encher. E a gente começa a pedir a Deus: Deus me enche, Deus me enche, Deus me enche. Aí eu pergunto para você: para que nós queremos ser cheios do Espírito? Porque se a gente se enche do Espírito, mas a gente não anda no Espírito, a gente está pedindo a Deus em vão. Porque a gente vai estar cheio aqui e da porta para fora, como é que vai ser? Como é que é a nossa vida ali fora? Porque, filhos, aqui dentro é muito propício a gente pedir para ser cheio do Espírito Santo. Mas e lá fora, a gente tem pedido para Deus nos encher? Para a gente estar andando nele? E eu quero dizer que se nós não quisermos andar nessa obediência de Deus, cara, não adianta a gente pedir para ser cheio. Porque a gente vai pedir para ser cheio, Ele vai nos encher e como um copo furado, aos poucos vai saindo. Porque a gente não
exerce o nosso sacerdote em casa, a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente não busca, a gente não ora em línguas, a gente não faz jejum, a gente não faz nada, a gente só vive. Aí eu pergunto de novo, né, como o William falou, por que eu preciso ser cheio? Cara, como é que a gente vai levar a mensagem de Deus, ainda mais nesse tempo que a gente está, no momento de guerra, no momento de tristeza, de aflição, pessoas perdendo vidas. Quem está acompanhando aí as notícias, está vendo o que está acontecendo lá em Israel. Cara, e a gente aqui, o que a gente está fazendo? Pessoas estão morrendo nesse instante, porque seguem a Cristo, levam a mensagem de Cristo. E nós, o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos cheios? Nós estamos andando no Espírito? Nós precisamos andar no Espírito. Coloca para mim em Gálatas 5, no verso 16 e 17, por favor. Cara, muito me dói quando eu vejo, todos nós, né, seres humanos, creio eu, que quando a gente vê o massacre, como está acontecendo lá, cara, dói. Ainda mais sabendo que é um povo que é escolhido, assim como nós. E precisamos andar no Espírito, porque a gente não pode desvanecer nossa fé. Amém? A palavra diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Amém? Negar a si mesmo e andar no Espírito. Cara, você conseguir negar os desejos da sua carne, você está andando no Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito Santo e você está caminhando com Ele, fica mais fácil de você ter um entendimento do que é o errado, do que é o certo, ter um entendimento do que é o pecado. E aí você passa a entender e fechar a porta para o pecado. Quantos aqui, quando está de frente para uma situação, um pecado, ou uma situação difícil, sabe que é errado ou que vai dar errado? Você fica em dúvida com si mesmo. Mas cara, é o Espírito Santo que está falando para você. Não vai. E muitas das vezes, queremos fazer tudo na igreja. Talvez querer ser notados por Deus ou pelos pastores, pela liderança. Mas quando estamos fora desse ambiente, lá fora, o que nós temos feito? Como que nós temos levado o Evangelho? Como é que nós estamos manifestando o reino? O que nós temos falado? Porque, cara, você chegar na rua e falar assim, Jesus cura, Jesus salva, beleza. Mas e aí? Será que se a pessoa estiver enferma, você vai ter coragem de orar? Você vai ter a fé de orar? Porque só consegue ter fé de orar e acreditar que vai haver cura quem está andando no Espírito Santo. Quem deixa o Espírito Santo governar. E eu coloquei aqui, ó. A gente pratica o que a carne e a alma querem e não o que o Espírito quer. Aí você vai começando a entender que eu sou fraco. Aí começa a usar esses argumentos, né? Ah, não, sou muito fraco, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer esse vício, eu nunca vou conseguir. Cara, se você começar a obedecer a palavra de Deus, começar a viver o que Ele fala, eu tenho certeza que Ele vai te dar força para você vencer. Ele vai dar força e ânimo para te tirar desse ambiente de vício, desse ambiente de pecado, desse ambiente que você sabe que não é bom para você. E é incrível quantas vezes o Espírito grita dentro da gente. O Espírito, ele está gemendo ali dentro da gente para a gente não errar. E mesmo assim, às vezes a gente erra. Porque, cara, eu sei que nós somos... a gente veio do pecado, mas a gente não pode viver do pecado. Ah, mas Fran, você está falando que nós temos que ser santos, nunca vamos pecar. Não. Errar, a gente vai errar, todos nós erramos. Mas o que nós temos feito? Caindo no mesmo erro? Será que a gente erra, aí você sabe que errou, sentiu mal, pediu perdão, sentiu o perdão de Deus, e logo depois, na primeira aflição que você tem, você pega e procura aquele ambiente de novo, aquele ambiente sujo. Eu tenho falado com as pessoas que têm andado mais próximo de mim, que nem são daqui da nossa igreja, tenho falado muito com eles, cara, é incrível como que a gente se perde, a gente dá lugar a coisas tão pequenas,
E a gente continua caindo naquele erro, sabendo que está errado. Mas o Espírito Santo que está dentro da gente, ele não consegue mais gritar, porque a gente tem deixado ele de lado para fazer as nossas vontades, para fazer o que eu quero, o que eu gosto, sabe? E eu tenho falado muito com os meus amigos, mas, cara, o diabo ele só consegue trabalhar quando ele está na escuridão. Onde é a escuridão? A escuridão é quando você está sozinho, quando ninguém te vê. Ali é uma escuridão. E ele vem, e ele vai te tentar. E se a gente cair naquele erro, ele começa a massacrar a nossa mente, ele começa a jogar, bombardear a nossa mente, de tal maneira que a gente não consegue mais ter força, a gente se sente mal. Desculpa lá, a gente se sente lixo, muitas das vezes. Porque, cara, como é que eu errei de novo? Por que eu caí nesse erro de novo? Porque não estamos andando no Espírito, nós não estamos obedecendo a palavra. Quando nós começamos a obedecer a palavra e começamos a andar no Espírito Santo, fica mais fácil, porque você consegue ouvir a voz dele. E quando você ouve a voz dele, você entende que é ele. Amém? Coloca para mim, por favor, em Romanos 8:12. E a chave disso tudo é a obediência. Não tem nada que vai trazer melhor a obediência. Como eu estava falando aqui, senão, desculpa, gente, eu sou um pouco acelerado, tá? E quando o diabo está no escuro, ele consegue te atacar e você cai. Como que a gente se liberta? É trazendo para a luz. Mas, Fran, como é que eu trago para a luz? Como isso, trazer para a luz? Simples. O desejo bateu e você sabe que aquilo é errado, aquilo está gritando dentro de você. Procura o seu discipulador, procura o seu líder ou pastor e fala: cara, eu estou tendo desejo nisso e eu sei que é errado. Isso é trazer para a luz. O diabo ele não tem mais força, porque o diabo ele vai trabalhar sempre no oculto. Ele sempre vai quando não tem ninguém. Mas quando você traz alguém para esse ambiente, traz Jesus para esse ambiente, a luz ela vem. O que acontece com a escuridão? Ela some. Romanos 8. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. 13. Não, está errado. É Romanos 8, no verso 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Quando nós vivemos segundo a carne, o que vai trazer para a gente é morte. Morte. Ah, mas Fran, eu pequei, fiz tanta coisa e não morri. Gente, aqui está falando de duas mortes, a morte física e espiritual. A espiritual, ela é, para mim, é a pior. Porque você vai ficando naquele ambiente que acha que está legal, que está tudo bem, mas na verdade você está longe. Quando eu e minha esposa, a gente veio caminhar aqui na Amor e Fé, eu até falei com o nosso antigo pastor, ela sabe disso, a minha esposa, ela também viveu isso, né? Nós estávamos em uma outra igreja, congregando, nós estávamos fazendo um tanto de coisa, não perdia culto, estava direto, só que espiritualmente estávamos morrendo, estávamos apodrecendo, nós estávamos mal, e a gente não sabia o que fazer, e para falar para vocês, tinha momentos que eu nem sabia que eu estava morrendo. Eu descobri quando eu vim para cá, que eu conversando com o nosso antigo pastor, ele começou a apontar muitas coisas que estavam em mim, que eu achava que já não existia mais do velho homem, estavam ali. E ele começou a trazer para a luz e começamos a orar para Deus me curar nisso, e a minha esposa. E nós fomos gradativamente sendo restaurados, dia após dia. A gente foi para uma das festas, foi para o PDI, gente, lá a gente foi quebrado. Deus, assim, caco. Daqui a pouco veio remontando a gente e a gente começou a entender muitas coisas. E aí sim, nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, avançar no reino. E quando nós deixamos, nos permitimos que Ele nos quebre, que Deus, Ele venha nos restaurar, aí a coisa muda. Aí é restauração. Aí você começa a mudar de dentro para fora, como o louvor que a gente está falando aqui, de dentro para fora. Por quê de dentro para fora? Porque primeiro tem que ser o eu, o nosso ego. Esse nós temos que matar mesmo.
é o negar a si mesmo todos os dias. É negar a si mesmo, é negar os desejos da minha carne. E deixar que Ele venha restaurar. E quando você é restaurado, não sei se já aconteceu com você, as pessoas ao redor começam a notar. Você não precisa falar para ninguém que você está mudando, que você mudou de igreja, não é nada disso. Quando você deixa Jesus, Ele te moldar, as pessoas que estão ao redor, elas começam a ver que você está diferente. Começa a falar, pô, você está diferente. E é incrível que, dependendo da situação, pessoas que não seguem a Cristo ou que não querem saber disso, no momento de aflição, ela pode te procurar, porque você está restaurado. Você começa a andar no Espírito. Amém? Como podemos dizer que estamos cheios do Espírito Santo quando estamos praticando o que Ele condena, que tudo tem sido falado aqui, né? Uma das melhores formas de sabermos se estamos andando no Espírito. Vocês sabem qual é a melhor forma de saber se nós estamos andando no Espírito? Falei uma aqui, que é quando a gente está sozinho, no quarto, em algum outro lugar, ou quando a gente está em meios de amigos que não são cristãos. Qual é o meu comportamento? Porque se eu sou cheio do Espírito, meu comportamento vai ser diferente. Agora, se eu for igual a eles, fazer de tudo, normal, deixar, sabe? Enfim, isso não é andar no Espírito. O andar no Espírito, quando você está nesse ambiente, cara, tudo muda. As pessoas olham para você e falam assim, não, peraí, vamos mudar de assunto porque fulano chegou. Já aconteceu com vocês isso? Uma vez no trabalho, o pessoal lá rindo, brincando e tal, e quem anda aqui perto de mim sabe que sou bem brincalhão, sempre tá rindo, né? E quando eu cheguei, aí o rapaz falou assim, não, vamos parar aqui, depois a gente conversa. Eu falei, que isso, estão falando de mim? Ele, não, pode falar. Falei, não, melhor não, isso aí não é para você não. Aí eu já entendi a diferença, porque a luz, ela não vai se misturar com as trevas. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Amém? Muitas das vezes nós dizemos que pregamos e falamos, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo ou falando? Porque falar, papagaio fala. Como tem ditado, né? Mas e a minha vida? Como está a sua vida? Como é que nós estamos? Nós precisamos andar em Espírito, amém? Coloca para mim João 14:15, por favor. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. É do 15 ao 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês. Aleluia. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Glória a Deus, meu Deus. Aqui a palavra está falando que o Espírito Santo foi enviado para quê? Para nos consolar, para nos ajudar no nosso dia a dia. E quando nós estamos cheios, quando nós andamos nele, a gente não precisa falar nada, porque é Ele quem fala. Quando você tem um amigo que está passando uma dificuldade, ou um parente, e às vezes você fala, gente, eu não sei o que eu vou falar, e de repente você abre a boca, e começa a vir palavras, que aquela pessoa estava precisando ouvir, e sendo consolada, não é você, é o Espírito Santo. Cara, o Espírito Santo, ele é tão palpável, ele está dentro de nós, e nós precisamos deixar Ele governar. Deixar Ele governar e andar em Espírito. Ele, quando Jesus ele vai, que Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, Ele está falando mais ou menos assim, filhos, eu estou indo, mas eu estou levando, te enviando o melhor amigo que você pode ter. É o melhor amigo que você pode ter. Não tem outro igual. No Tadel, domingo, eu mencionei isso. Fabinho está aí, sabe? Uma coisa que eu descobri no passar da vida. Olha que interessante. Na minha juventude, meus, sei lá, dos 13, 14 anos ali até os 18, 20. O cara é mais garotão, né? Não faz muito tempo não, tá, gente? Mas eu ainda lembro. E eu tinha um melhor amigo, que era um rapaz, amigo top. Estava comigo em tudo quanto é lugar. A gente conversava muito, cara, era muito bom. Eu tinha um melhor amigo. Quem aqui teve um melhor amigo na sua infância, na sua juventude? Quem aqui teve um melhor amigo?
Só que olha o que eu percebi, não sei se vocês perceberam isso ou vão perceber agora. O meu melhor amigo também tinha um melhor amigo que não era eu. Olha que doido. E ele tinha, um amigo dele tinha um amigo também que não era ele. Por que eu quero trazer isso? Porque às vezes eu abria para ele algumas coisas e, cara, meu melhor amigo. E mais para frente eu pensava, pô, como é que o fulano sabe disso? Depois que eu fui entender que fulano era o melhor amigo dele. Mas o Espírito Santo, ele não é assim. O Espírito Santo, quando você fala com ele, ele não vai passar para ninguém. Cara, é ele. E ele vai ter a palavra certa, no lugar certo, no momento certo. Ele não é de falar muito, mas quando ele fala, cara, escuta. Porque é mudança. É como se diz, é metanoia. É uma mudança de mente. Quando ele fala, é diferente. Às vezes você pode pensar assim, mas Fran, como é que ele fala comigo? Cara, em tantas coisas. Pensamentos. Às vezes você está conversando com você mesmo, mas na verdade não é você mesmo, é o Espírito Santo. Sei se alguém já teve esse prazer, às vezes andando na rua, falando sozinho e respondendo para si mesmo. Quem olha assim, tá falando, esse cara tá ficando maluco, tá falando sozinho. Mas na verdade, a gente está conversando com o Espírito Santo. Às vezes, você deve ter notado, o pastor aqui ministrando, de repente ele fala assim, obrigado. É porque o Espírito Santo falou algo na sua mente. Amém, pastor? Ele fala com a gente, cara. É só a gente andar com ele. Nós precisamos pedir sim para ser cheio. Mas não é cheio apenas aqui. Não é ser cheio apenas para ser cheio, apenas para sentir a presença ou apenas para algo benefício meu. Não. Nós precisamos ser cheio para andar no Espírito. O nosso andar tem que ser diferente. Precisamos tê-lo como melhor amigo. Se você ainda não tem ele como melhor amigo, comece a colocar ele como melhor amigo. Mas como, Fran? Orando. Começa a orar, cara. Falar com ele. Ele está escutando a todo tempo. A palavra diz que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. O Espírito Santo, ele está ali, a todo tempo falando com a gente. Às vezes, para uns ele pode falar na mente, para outros ele fala com a natureza. A minha esposa, ela fala muito nisso. Ela olha assim a natureza e Deus fala muito com ela com a natureza, né? Então cada um tem o seu jeito de entendê-lo. Busca entendê-lo. Busca. Porque eu tenho certeza que você andando no Espírito, você vai conseguir vencer as tribulações. Eu vou dar um exemplo de um cara que na minha concepção, ele não andava no Espírito, mas ele era cheio. Sansão. Todos conhecem a história de Sansão? Era um cara que, quando ele ia para a guerra, ia lutar, o Espírito vinha, enchia ele, ninguém ganhava o cara. O cara era o mais forte, não tinha como. Só que ele não andava em Espírito. E o que aconteceu com ele? É o que a palavra fala. É morte. Porque começa a sucumbir, a deixar os desejos da carne, você começa a se inclinar para a carne ao invés de se inclinar para o Espírito. Sansão, ele, por muitas das vezes, ele ficou flertando ali com o pecado. Ele ficou flertando com Dalila. Ficava assim, contava um segredinho para dizer que era, mas por quê? Para não perder. Ele não queria contar a verdade, mas ao mesmo tempo não queria perder a Dalila. Cara, isso fala muito com a gente. Quantas das vezes nós entendemos o que é verdade e preferimos não a verdade? Ou a gente fala assim, não, é uma meia verdade. A gente não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. Ou é pecado ou não é pecado. Não tem meio termo. E isso fala muito comigo, porque olhando para trás, quantas e quantas vezes eu, na minha mentalidade de achar que estava bom, quando na verdade não estava bom, estava mal. Sansão é um cara que para mim é o exemplo que ele não andava no Espírito. Ele era cheio, porque a palavra fala que quando ele ia para a guerra ele se enchia, o Espírito vinha e enchia ele. E eu não quero ser apenas cheio, eu quero andar no Espírito, quero ser diferente, amém? Tem alguém aqui que quer ser diferente? Umas 5 pessoas, tá bom. Amém. Outro para mim também foi mencionado na semana passada, Jonas.
Jonas, para mim, também não andava no Espírito, porque quando Deus dá a palavra para ele ir para a cidade pregar, devido às circunstâncias, bateu medo, desespero, e ele foi para o lado oposto. Medo, incerteza, se realmente era para fazer. O que eu quero dizer com isso? Se ele estivesse cheio do Espírito, o que ele faria? Tenho certeza que ele iria. Eu tenho certeza que ele iria. Porque tem muitos missionários hoje, na atualidade, que vão para lugares que a gente não tem coragem de ir, porque eles estão cheios do Espírito. Eles andam no Espírito. Cara, esses dias eu estava vendo um noticiário falando que não tem um mês isso. Lá na Coreia do Norte encontraram uma igreja subterrânea. Pegaram todos ali e mataram. E prenderam os familiares daqueles que estavam ali, cultuando a Deus. Cara, eu arrepio disso. Nós andando no Espírito, se fosse nós, o que nós faríamos? Se nós estivermos cheios da presença, cheios do Espírito, se nós estivermos andando no Espírito, vai ser mais fácil, porque Ele vai te dar coragem. Porque quando Paulo fala que na fraqueza ele encontrou força, é isso, porque já não é mais eu, sabe? Já não tem mais um domínio eu, e sim é o Espírito. É o Espírito Santo quem governa, amém? E talvez você está se perguntando essa noite, eu me perguntei isso quando estava fazendo o estudo, qual é o resultado de andar em Espírito? Qual é o resultado, Fran, de andar no Espírito? Embora eu tenha falado aqui alguns pontos, mas eu queria colocar aqui em Gálatas 5, 22 e o 23, para ter uma ideia do que o resultado de andar no Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas. Deixa eu abrir aqui. 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Volta no 22, por favor. Quando a gente começa a andar no Espírito, a gente começa a mostrar esse fruto. O fruto do Espírito. Amor. Como é que eu vou mostrar amor? No momento difícil, no momento que você precisa colocar o amor em prática. E, cara, Deus testa. E quando Deus vem testar a gente, pai, se não estiver andando no Espírito, a gente cai. Na alegria, a gente começa a manifestar a alegria, a paz, no momento de tribulação, no momento de dificuldade. Quando você chega, você consegue levar paz para aquele ambiente ou não leva paz? Porque o fruto do Espírito Santo, ele está falando que você vai levar paz. Você tem que mudar o ambiente. Quando você está cheio da presença de Deus, quando você anda com Ele, quando você coloca o teu pé, independente do lugar, tem que mudar aquele ambiente. Porque não é você, mas é quem está em você. Amém? Você levará a mensagem de Jesus em todos os lugares que for, pois você será manso em tempos de raiva, você terá amor e compaixão em momentos mais difíceis. Paciência. Gente, paciência é um fruto. Amém? Todos são pacientes aqui? Não. Bondoso. Nós precisamos orar pedindo paciência. Mas quando você orar pedindo a Deus para você ter paciência, tenha paciência, porque a luta que vai vir vai apertar você na paciência, amém? Coloca para mim Lucas 12, 12. E com isso, você terá a palavra de conforto e consolo, pois quem vai estar falando através de você é o Espírito Santo. Olha o que diz Lucas 12, 12. Porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Gente, isso é muito lindo. Porque como é que eu consigo chegar nisso daqui? Em Lucas 12, 12. Como eu falei no início, às vezes a gente vai falar com alguém e a gente não tem a palavra. Sabe aquele momento difícil que você pensa assim, cara, não tenho o que dizer, eu não tenho como falar, o que eu vou dizer? E de repente você chega para a pessoa e começa a dar palavras de consolo que você nem imaginou. Não sei se alguém aqui já teve esse prazer de orar por alguém e de repente o Espírito Santo te usar e você falar com aquela pessoa de coisas que só ela e Deus sabem. Isso é ser usado pelo Espírito Santo.
é deixar o Espírito Santo falar. Cara, isso é tremendo. Quando isso acontece, você vê uma conexão do Espírito Santo, você vê que realmente é muito real. Estou falando porque já aconteceu comigo. Assim que também como o oposto, coisas que só eu sabia, coisas que estava só eu passando naquele momento, e uma pessoa usada por Deus veio falar comigo exatamente o que eu estava vivendo. Isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Precisamos andar no Espírito Santo sempre. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque, filhos, tempos difíceis estão para chegar e nós precisamos estar nele. Jesus está voltando, gente. Está muito claro. As coisas assim, eu sei que tem muitos que falam, mas isso já tem falado há décadas, há tanto tempo. Mas, cara, olha para hoje, olha para a Escritura, olha para hoje, o tempo que nós estamos vivendo. Está muito perto. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos usar o que nós temos de ferramenta, que é o Espírito Santo. Nós precisamos mudar as mentalidades das pessoas, precisamos impactar essa geração, precisamos mudar a geração que vai vir após nós, os nossos filhos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder ensinar os nossos filhos, porque se você está pensando que vir para a igreja, deixar a criança no Kids ou em alguma outra sala, já está bom, eu tenho para te falar que não está bom. Porque ele passa aqui na igreja 2, 3 horas numa semana, mas na escola são o quê? 4 horas todos os dias. Isso é muito grave, filhos. Nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo para colocar isso nos nossos filhos, para que eles venham mudar a próxima geração, e não ao contrário, não apenas viver o que essa geração está vivendo. Amém? Estou finalizando aqui, gente. Queria colocar em Hebreus 3, do 7 ao 8. Hebreus 3, do 7 a 8. E voltar um pouquinho aqui, porque nós já entendemos qual é o resultado de andar no Espírito. E precisamos desse fruto do Espírito. Amém? Em Hebreus, do 3, 7 até o 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Hoje ele está falando com todos nós hoje. Não endureça o coração. Ele está falando conosco a todo tempo, como eu falei. Eu queria trazer à mente de vocês, talvez, algo que já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo. E muitas das vezes a gente pensa, mas o Espírito Santo fala comigo, ele já falou comigo, como é que ele falou comigo? Algumas vezes já aconteceu comigo e acredito que todos vocês também. Sabe aquele momento que estava você sozinho em um determinado lugar e de repente começa a vir um desejo, algo que você sabe que não é normal, e você começa a ter essa atração por esse desejo, por um pecado, por um erro, e você começa a ter dúvida dentro de você, gente, você começa a pensar, meu Deus, o que é isso? Será que isso aí é de Deus ou não é de Deus? E de repente começa a vir aquela dúvida, você começa a sentir o seu coração bater lentamente, você começa a sentir o ambiente mudar, e você começa a deixar aquela situação entrar no seu coração, e dentro de você está gritando algo, falando, para, não faz isso, não consome isso, e você continua naquela guerra, gente, mas como que eu vou vencer isso? Eu não vou conseguir vencer isso. É o Espírito Santo falando com você, não continua. Nós precisamos colocar o Espírito Santo no lugar dele, que é no governo da nossa vida. E o diabo, ele é muito sagaz, porque ele vem com aquela conversinha que, não, pode errar, porque você vai pedir perdão e daqui a pouco passa. Aí você cai nesse erro, e você pede perdão, você sente o perdão de Deus, mas ao mesmo tempo ele vem e te contra-ataca na sua mente, falando que você não é nada. Quem é você para estar aqui hoje? Quem é você para vir na igreja? Quem é você para estar na igreja, para estar falando que é Cristo? Porque deixou-se levar pelo desejo da carne e da alma. Mas eu quero dizer para você essa noite que o Espírito Santo está à porta. O Espírito Santo está falando com você e ele quer te dar força. Ele quer te encher de tal maneira que você vai conseguir entender e escutar a voz dele. E é não só apenas de ouvir, mas de dar ouvido, de mudar a situação e falar não. Porque quando você deixa o Espírito Santo dominar a sua vida, ele governar a sua vida, você tem força para dizer não. E você consegue vencer essa tentação.
Só que a gente precisa ter essa mentalidade de que estar cheio do Espírito Santo é poder deixar Ele governar, mas não deixar o pecado de estimação do nosso lado. Nós não podemos ter essa situação de que, sabe, aquele pecado que está sempre ali, que qualquer situação que você sinta aflito, uma situação assim, de tristeza, a primeira coisa que você faz, ao invés de ir para os pés do Senhor, vai lá naquele cantinho, pega aquele pecado na mão e traz ele. Cara, Deus não te chamou para isso, Ele não te chamou para você viver nessa aflição, nessa tristeza. Não, Ele te chamou para você viver em abundância, é viver em alegria, trazer o fruto do Espírito, é ser bondoso, ter amor, ter alegria, ter paz, trazer paz. E eu quero convidar você essa noite que, se está nessa situação, cara, seja em casa, seja aqui, deixe o Espírito Santo ele governar a sua vida. Fala para Ele essa noite: Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo, de coração aberto, entra na minha vida, muda a minha vida, muda a estação, restaura a minha vida. Eu não quero mais viver nessa situação, nesse erro, eu quero me libertar disso, porque Ele vai te dar estratégia, vai te dar força, Ele vai conseguir fazer com que você enxergue o além daquele momento, porque o prazer e a alegria do pecado, ele vem momentaneamente, você se sente ali extasiado naquele momento, e o depois, o que tem acontecido depois com você? O que você tem vivido depois? Nós precisamos ter esse entendimento, querido, porque Deus, Ele não chamou a gente para uma vida triste, amargura, não, Ele chamou a gente para viver em paz, e alegria, e harmonia, e levar isso. Porque como é que eu vou ministrar para pessoas que precisam de Jesus? Todos aqui, eu tenho certeza que, se parar a pensar agora, você vai identificar pelo menos 5 pessoas que você teve contato essa semana, que sabe que precisa de Jesus, mas não conseguiu falar de Jesus para ela. Mas se você anda no Espírito, talvez você não fale de Jesus para ela, mas a sua vida, o seu testemunho vai falar por você. E muito mais do que poder nas palavras que nós temos, é a nossa vida. Porque como é que nós vamos convencer alguém? Porque a gente não convence ninguém, é o Espírito Santo. Mas se a gente não anda em Espírito, e a gente deixa se levar pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, como é que nós vamos manifestar o Espírito Santo para outras pessoas? Como é que nós vamos levar uma palavra de conforto para outras pessoas? Eu quero trazer isso para você essa noite. Queria que você meditasse nessa palavra, colocasse no seu coração esse desejo, pedir a Deus esse desejo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha encher você, mas não apenas dessa noite, ou não apenas do culto dentro da igreja, mas todos os dias, dias após dia, você venha andar no Espírito, levando a mensagem de Jesus, levando que Ele é Rei, que Ele cura, que Ele salva, e as pessoas verem em você o que talvez você ainda não viu, porque o Espírito Santo está aqui falando essa noite, que Ele vê você diferente. Ele não vê essa capa que está por fora, Ele não está vendo apenas aquilo que você quer mostrar para o irmão, para aquela pessoa, Ele está vendo aquilo que você é. O caráter de uma pessoa é o quem e o que ela é quando ela está sozinha, porque não adianta nada eu vir aqui em cima falar isso tudo e não viver. Eu vir aqui em cima falar de paciência, de amor, isso tudo, o fruto do Espírito Santo, eu não consegui manifestar isso. O que adianta? Não adianta de nada. Mas eu quero encorajar você essa noite. Deixe o Espírito Santo entrar. Convide Ele, fale assim: Espírito Santo, eu quero te convidar, eu quero que você entre, arrume essa casa está bagunçada, entre e arrume isso. Eu quero ceiar com você novamente, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu não quero apenas algo momentâneo, algo passageiro, eu quero a eternidade, e eu já quero desfrutar a eternidade aqui nessa terra. Porque quando a gente anda no Espírito, a gente consegue desfrutar daquilo que está na eternidade aqui nessa terra, que é a vida em abundância. Nós conseguimos viver bem em momentos difíceis, nós conseguimos manifestar o reino, nós conseguimos falar de Jesus. E eu quero te convidar essa noite, fique de pé.
E eu queria que você adorasse Ele de uma forma que talvez você ainda não fez essa semana. Que você falasse com Ele hoje, talvez aquilo que você ainda não falou essa semana. Talvez colocar para fora aquilo que está te prendendo aí dentro, aquela corrente que só você sabe. Ele está aqui essa noite para quebrar essa corrente. Ele está essa noite aqui para tirar você desse ambiente de guerra, desse ambiente de... Jesus, esse ambiente de tristeza, de amargura, de feridas. Talvez pessoas te feriu, talvez religiosos te feriu, talvez um familiar te feriu. Eu queria dizer para você essa noite que o Espírito Santo está dizendo: ei, quem cura sou eu. Quem cura sou eu. Deixa eu entrar, deixa eu curar você. Deixa eu manifestar aquilo que eu preciso manifestar em você. As incertezas, deixa ela de lado. O Espírito Santo, Ele está falando com você para deixar as incertezas de lado. Ele está falando, vem. Ele está falando para você, vem. Deixa Ele ceiar com você, filho. Se tem aqui alguém que no passado ouviu vozes, pessoas falando que não ia dar em nada, que não ia conseguir, que não ia avançar, e talvez você ainda está preso naquele passado, naquilo, eu quero convidar você a colocar isso para fora agora. Fale, mesmo que seja baixinho, ninguém do lado precisa ouvir, mas fale para Ele, filho. Fale para Ele aquele desejo que você tem, que você sabe que não é teu. Coloque para fora agora. Deixa Ele manifestar, deixa Ele curar você. Ele está aqui, Ele quer curar e Ele vai te curar. É só você deixar, filho, para baixo. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Seu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. É isso que eu preciso, Pai. Precisamos sentir perdoado, Deus. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Fala pra Ele essa noite, filho. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Reduzes como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de